olhos e me diz se existe algo bom em mim. Sabe, tantas vezes eu falhei e a vontade sempre é desistir. E mesmo se eu subir o alto monte ou descer o vale, me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou. Cristo é vida e ressurreição. Ele diz: quem crê em mim viverá. Cristo deu sua vida lá na cruz, suportou a dor, tomou meu lugar. A graça lá na cruz foi revelada. O amor que não desiste me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou, que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou. Nada poderá me separar do amor que hoje vive em mim. Que mensagem maravilhosa! Nada vai poder nos separar do amor de Cristo Jesus, que foi manifestado na cruz do Calvário por mim e por você. Mais uma vez, obrigada, viu, meninos? Essa música realmente é incrível, é muito linda essa letra. E olha, gente, boa noite a você que está aí acompanhando a gente em mais um dia nessa programação especial. Essa semana está fazendo história aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação e eu estou gostando de ver, viu? E o tema de hoje eu tenho certeza que vai tocar profundamente no seu coração. Sabe por quê? Eu vou começar, já vou dar um spoiler, não vou nem deixar o pastor falar aqui, hein? O tema de hoje é muito especial. A gente vai falar no nosso programa hoje sobre um amor que prioriza. E essa é a identidade do nosso Deus. Ele é um Deus que prioriza os meus sonhos, os seus sonhos, os nossos objetivos. Ele é o Deus que prioriza as nossas orações, as nossas preces. Faz parte da identidade de Deus nos amar
E o amor de Deus é capaz de transformar o nosso pranto em alegria, o nosso choro em sorriso, a nossa dor, a nossa vida em testemunho. Que Deus maravilhoso é esse. E eu tenho certeza que hoje você vai viver uma experiência incrível de sentir esse amor profundamente na sua alma, esse amor que nos prioriza. Nossa, glória a Deus por isso, viu? Muito obrigada pela sua companhia. E eu já quero aproveitar para te lançar aquele desafio de chamar a galera toda, a família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, faculdade, todo mundo. Eu quero um pico de audiência aqui na Rede Novo Tempo hoje, viu? E tem guia de estudo bíblico para você que está aí acompanhando, olha só, A Procura da Verdade. Esse guia, gente, vem reforçar o seu estudo da Bíblia e você que está começando também pode ser um pontapé inicial, viu? Ele vai te ajudar a esclarecer sobre a veracidade da Bíblia, dúvidas sobre a criação. É muito simples de pedir. Você pode ligar para o número 0 operadora 12 21 27 3121. Pode pedir pelo site também, novotempo.com/estudo, tá aí aparecendo na sua tela. E se você preferir, pode pedir pelo WhatsApp também, que é o número 982830040, 982830040. Agora, esse espaço aqui, minha gente, é do pastor Robson. Venha, pastor! Tudo bem? Boa noite! Boa noite, minha querida amiga, minha companheira de todas as noites dessa semana especial. Que prazer estar com você mais uma vez. O prazer é todo meu. Nossos amigos também. Muito legal. Pastor, por favor, aquela poltroninha que você já sabe, para a gente trocar aquela ideia gostosa, né, antes da pregação, porque agora é aquele momento que você se sente realmente em casa, a gente aqui no sofá, né, pastor, conversando um pouquinho. O objetivo é esse, viu, gente? A gente falar do amor de Deus, mas você se sentir em casa aqui com a gente, né, pastor? E a gente vai falar sobre amor que prioriza. Eu fico imaginando, sabe o quê? O rei do universo, né? A gente imagina aí um presidente, sei lá, renomado, da maior economia do mundo, se preocupando com a gente, se priorizando ali com o Robson, com a Louise. O que a Louise está sentindo? É incrível, né, pastor? Olha, quando a gente se sente no foco da atenção, parece que a gente se sente assim em paz, né? É gostoso. Agora, a gente tem ao longo da vida prioridades que vão mudando. Verdade. Mas eu tenho aprendido muito, viu, Luiz, nos últimos tempos, nos últimos 5 anos, para ser mais preciso, eu tenho aprendido que os filhos nos ensinam a prioridade das coisas. Eles vêm para nos reeducar. Não sei se está aí no ponto, eu queria mostrar um pouquinho para você que está acompanhando a gente aí, a foto dos meus maiores tesouros. Olha aí, está meu menino lindo, Benjamin, ele já está com 5 aninhos. O Benjamin, quando entrou na nossa vida, na minha e da Érica, ele mudou completamente a dinâmica das coisas. Aí depois dele vieram as gêmeas. Olha, que legal. A gente tem aí, olha aí, ó, elas estão pequenas, já cresceram um pouco mais. Eu não sei dizer quem é quem ali na foto, né? Talvez, não sei, não vou arriscar. Rafaela, Gabriela, eu não sei qual, eu acho que, enfim. Mas os filhos ensinaram pra gente, pra Érica e pra mim, que tudo que é importante a gente tem que passar para eles. Eles ficam de olho o tempo inteiro, analisando a gente, para tentar encontrar uma brechinha de incoerência entre o que a gente fala e aquilo que a gente faz. Verdade. Eu vejo que em casa, às vezes ele chega para mim assim, né? E olha lá, ó, dá para pôr de novo? Não sei, olha, tá ali, ó. A família toda. Quer dizer, eu não tô, mas eu tô fazendo a foto, tá, gente? Eu tô do lado de cá. As mocinhas, as gêmeas, olha só. Então, às vezes ele chega para mim e fala assim, mas papai, você não falou que não podia fazer isso? Um dia a gente estava dirigindo o trânsito, e aí, filho, tá tudo bem? Não, não tô bem não, porque hoje você tá bravo, o dia não tá bem. Nossa. Então, veja, quando a gente tem uma prioridade, ela governa as pequenas e as grandes decisões que a gente toma, e a gente passa a construir em torno disso aquilo que é importante, aquilo que é duradouro, aquilo que é eterno, e a gente vai mudando a nossa versão todos os dias, né? É verdade. Agora, pastor, você já se sentiu assim, a prioridade de Deus? Porque a gente ouve tanto, poxa, Deus nos ama, mas sentir são outros 500. Você já se sentiu assim? Olha, deixa eu te dizer uma coisa sobre esse assunto. Ninguém vai se sentir do mesmo jeito quanto a esse tema da prioridade. Mas, para minha vida, eu acho que eu tive uma certa dificuldade para entender que eu era uma prioridade para Deus e que Deus devia ser uma prioridade.
Eu tive um momento assim complicado na minha adolescência, eu não sei se você passou por isso, mas eu passei. Sim, adolescência é uma fase difícil, né? Inclusive não sabia muito bem o que eu queria da vida e tal, mas nesse processo de construção da minha identidade, chegou um momento que eu entendi o quanto Deus deveria ser importante para mim e o quanto eu era importante para Ele. Então, ali as coisas mudaram para mim, né? E de lá para cá, é claro, a gente tem luta, a gente tem problemas, a gente peca, a gente falha, mas nesse contexto, eu entendo que Deus, Ele sempre está lá respondendo uma pergunta que eu ainda nem fiz. É verdade, pastor. Agora você falou de um assunto importante aí, que foi Deus se tornar importante para você, né? É muito gostoso a gente saber que a nossa vida é prioridade para Deus. Mas e aí, quando que a gente coloca Deus como prioridade também, né? Às vezes a gente esquece, né, pastor? Olha, esquece e esquece com muita facilidade. Porque a gente tem tanta coisa para fazer na vida, a rotina ela é tão intensa para todo mundo, no trabalho, em casa, com os amigos, que às vezes a gente vai priorizar o resto. Mas quando a gente olha para a cruz, nós somos chamados e desafiados a priorizar com qualidade em tudo que a gente faz. Nossa, que profundo, viu? Então, gente, o segredo é a gente olhar para a cruz todos os dias. Inclusive, esse é um conselho de Ellen White, né? A gente admirar a cruz, porque a cruz foi a grande prova, né, de que nós somos prioridades para Deus. E que essa certeza de que você é prioridade do Senhor possa fazer uma transformação na sua vida. E eu tenho certeza que tem mais mensagem boa que vai tocar o nosso coração e vai transformar a nossa vida, né, pastor? É verdade, porque o amor prioriza, o amor prioriza, transforma e o amor vive. transforma e ele vive para todo sempre, né? Amém, pastor. Muito obrigada, que Deus continue Obrigado te você. usando, te abençoando. Por favor, vai com tudo. Amém. Estamos juntos. Muito obrigado você que está conectado aí com a gente, através do rádio, da TV, da internet. É um prazer passarmos juntos essa semana aqui. O trabalho é uma bênção que Deus deu ao homem antes mesmo da entrada do pecado. Ele enobrece o caráter, ele desenvolve as condições físicas e mentais do ser humano e nos leva a transformar o mundo ao nosso redor. Mas nem todo trabalho pode ser encarado como fácil ou seguro de se fazer. Existem algumas profissões muito arriscadas. Talvez um dos serviços mais perigosos do mundo esteja num lugar bem distante do nosso país. A cada ano, cerca de 700 grandes navios, entre cargueiros, petroleiros, porta-contêineres e até ex-luxuosos transatlânticos de passageiros, são desativados, desmanchados e transformados em sucata em todo o mundo. No entanto, mais da metade deles acabam os seus dias num só lugar, numa pobre e lamacenta praia da Índia chamada Alang, dona do maior desmanche naval do planeta, e que por isso mesmo é considerada o maior cemitério de navios do mundo. Todos os dias, esses velhos navios chegam naquele lugar para serem desmontados, reciclados e vendidos como ferro velho. Essa tarefa é pesada demais para os trabalhadores que são obrigados a fazer isto com as próprias mãos, sem ter o auxílio de algum equipamento pesado. Dependendo do tamanho do navio, o prazo para ele desaparecer completamente varia de 1 mês a 1 ano. Pra você ter uma ideia, um trabalhador em média recebe o equivalente a menos de R$ 15 por dia para trabalhar 14 horas seguidas. Cerca de 1/3 desses trabalhadores são meninos entre 15 e 17 anos de idade. E interessante que em caso de acidente, algo que acontece com muita frequência ali, o hospital mais próximo fica a 50 quilômetros de distância. E quase sempre não é possível socorrer o acidentado a tempo. De acordo com uma ONG especializada em trabalhos pesados, o trabalho feito naquele lugar é uma das atividades mais perigosas do mundo. Mas o trabalho mais cruel que alguém já fez foi dado ao mais nobre de todos os homens. Jesus, quando veio a este mundo, ele sabia dos riscos e dificuldades que ele enfrentaria para ser o salvador da humanidade. E mesmo assim, ele decidiu vir como um de nós, para sofrer
o que sofremos e ir até o limite da dor, da razão e da vida. Por mais de 33 anos, a maior autoridade do universo se passava como qualquer um no meio da multidão. Mas foi na cruz que mostrou do que ele era feito e o que podia fazer em nosso favor. Eu quero te convidar a ir mais uma vez comigo à cena da crucificação. Especialmente eu quero ir com você no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Vamos aqui à Bíblia, pegue a sua Bíblia aí, vamos ler juntos agora Mateus capítulo 27, a partir do verso 45. Diz assim o texto: Desde a hora nona até a hora sexta, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ao ler estes versos, a nossa mente viaja no tempo e parece nos dar a capacidade de ver ao vivo cada detalhe do que estava acontecendo ali. A nossa respiração parece ficar mais curta, o coração bate mais rápido, as mãos começam a suar, nós ficamos mais sensíveis à dor, à solidão, ao desespero. Ver alguém morrer é uma das coisas mais traumáticas da vida. Como pastor, eu já tive algumas vezes no leito com pessoas que deram o seu último suspiro. Alguns são tomados pela ansiedade, outros pela dor, outros pela paz. Mas em todos os casos, é difícil aceitar o fim da vida de alguém. No caso de Cristo, ele não estava doente, não se arriscava em atividades ilegais. Ele estar ali na cruz só mostra que a maldade do ser humano é tão grande a ponto de ser capaz de condenar o único ser íntegro e puro que já existiu. Porque esta execução é tão falada a ponto de, em 2000 anos de história, ser o marco mais influente na religião, política e filosofia? Há muitos anos atrás, eu estava assistindo à televisão quando uma propaganda de um filme infantil passou no intervalo comercial. Entre as falas dos personagens, uma não sai da minha cabeça, até hoje. O vilão do filme, provocando o protagonista, disse: "Os deuses não sangram." Será verdade que os deuses não sangram? O que ele estava querendo dizer é que um Deus é tão maior que o ser humano que não pode ser afetado pelas nossas dificuldades. Não é bem isso que nós enxergamos quando a gente observa a cruz. Nós vemos o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, com sede, machucado, respirando com muita dificuldade. A sua aparência está profundamente desfigurada, a ponto das pessoas o compararem com algum animal ferido. Como pudemos fazer isto com aquele que mais nos ama? Na cruz, Jesus se parece com uma presa encurralada, pronta para morrer, sem ter qualquer coisa a fazer por si.
Muitas vezes pensamos que ele se calou e sofreu as piores maldades, sem caminhar para frente, golpeando o seu inimigo. Mas será que a morte que ele sofreu foi resultado de uma ação passiva? Teria Deus ali feito alguma coisa que enfraquecesse o seu adversário? O que Jesus, que estava pendurado ali no madeiro, pelos pregos, pôde fazer contra o pecado e Satanás? Eu quero gastar o nosso tempo hoje analisando a narrativa da cruz como se fosse uma dinâmica de luta entre dois adversários, Deus e o diabo, luz e as trevas, o pecado e a graça. Para estudar isso, nós precisamos ampliar o contexto da leitura que a gente fez e analisar os versos que vieram antes dos que nós lemos, lá em Mateus 27, do verso 32 até o 45. Ali nós entendemos o avanço da maldade sobre Cristo. Ele é colocado nas cordas pelo pecado e Satanás. Os golpes que Jesus recebe parecem provocar nele graves feridas. Satanás usa diversos meios para enfraquecer a Cristo. Basicamente, nós encontramos 4 tipos de intimidação que a cruz provoca em Jesus. A primeira ação pode ser entendida como uma ameaça emocional. O verso 33 diz que Jesus foi levado para um lugar chamado Caveira. Alguns intérpretes da Bíblia pensam que o nome deste monte seja assim por parecer com um crânio de um esqueleto. Os mais antigos aí talvez vão se lembrar do desenho infantil do super-herói He-Man. Esta série parece fazer uso da ideia do monte como sendo uma caveira para construir a trama da sua história. A feiticeira, que é uma vilã da série, mora em uma fortaleza chamada o Castelo de Grayskull, que significa crânio cinza. Aquele lugar é o palco de muitas batalhas entre o mocinho e os vilões. Mas o Calvário era um lugar muito mais sombrio do que aquele castelo. A maldade ali não era uma ficção, era real. Comentaristas afirmam que pedaços de corpos em decomposição podiam ser vistos por todas as partes, pois eles não eram enterrados, eles não eram sepultados. Chegar ali era como que entrar num cenário de guerra. A destruição podia ser percebida com os olhos, mas também com a alma. Ninguém fazia turismo naquele lugar, pelo contrário, as pessoas evitavam estar onde os criminosos eram aniquilados. O local da última batalha da vida de Jesus era uma prisão dos sentimentos. Literalmente, Jesus foi levado para o vale da sombra da morte. E com intensidade, o inimigo de Deus tentou transformar em ruínas as emoções do nosso Salvador. Você já foi afetada nessa guerra mental do pecado? Você já sofreu com ansiedade ou com pânico? Meu amigo, você já sofreu de depressão? Jesus foi testado muito além das capacidades emocionais na cruz. Ele suportou cada uma dessas investidas do diabo. A segunda ação da maldade pode ser entendida como uma ameaça física. Hoje é muito difícil você determinar a distância do trajeto que Jesus percorreu do pretório para o Calvário. O problema não estava na quantidade de quilômetros ou metros que ele precisava percorrer, mas na condição fraca que Jesus se encontrava naquele momento. Muito provavelmente, ele tinha recebido uma quarentena de açoites como punição. Pensa aqui comigo, o azorrague, um instrumento de tortura, ele tinha pedaços de ossos e chumbos que eram amarrados nas suas tiras de couro. Esses objetos penetravam profundamente na carne do corpo daquele que estava apanhando. E quando o algoz puxava o chicote, pedaços de carne eram arrancados. Além deste terrível castigo, ele também tinha apanhado na sua cabeça com um caniço, fazendo com que o seu rosto ficasse completamente desfigurado. Também tinham colocado em sua cabeça uma coroa de grossos espinhos que perfuraram seu couro cabeludo. É nessa condição de fraqueza que os soldados romanos colocaram sobre os seus ombros a pesada cruz. Humanamente falando, não havia nenhuma parte do seu corpo que não tivesse sido afetada pelos cruéis espancamentos que ele recebeu. Andar dessa forma foi um grande desafio que
poucos de nós algum dia saberemos o que é. É com intensa agonia que ele foi perfurado pelas mãos e pés. Nas suas veias tinha sobrado pouco sangue. Anêmico, desidratado, traumatizado em diversos lugares, Jesus sofreu uma desvantagem física enorme. Mas mesmo assim, ele não podia ser nocauteado. Ele aguentava firmemente sua dor. Alguém tentou lhe dar uma bebida forte para entorpecer a sua mente e diminuir a sua aflição, mas ele rejeitou. Porque para destruir o pecado, não poderia estar anestesiado. Ele tinha que sofrer com toda a intensidade possível da angústia o pecado de todos nós. Não dá para entender o tamanho desse amor. Paulo disse que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 39. Você acha que ninguém se importa com você? Olhe para a cruz e mude os seus pensamentos. Que amor! Nem o seu pai, nem a sua mãe te amam como Jesus te ama. O seu futuro foi escrito com sangue. Olha, eu quero te dizer que é através da cruz, na terceira ação da maldade, que foi como que uma espécie de uma ameaça política e ideológica que a gente vai avançar aqui no sofrimento de Jesus. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Quando Pôncio Pilatos, o governador romano, recebeu e julgou e sentenciou a Jesus, a perseguição a ele passou de uma esfera religiosa de Israel para uma esfera política do maior império mundial que a humanidade conheceu. É nesse momento que os inimigos de Jesus fazem uma aliança. Judeus e gentios, religiosos e políticos, naquele instante, Cristo passou a figurar como o inimigo número 1 do Estado romano. Esse projeto de perseguição pode ser entendido como uma aliança da maldade, que envolvia as esferas política, econômica e religiosa. Jesus passou a ser visto como o maior perigo para o estilo de vida do poder humano. A configuração desta aliança pode ser vista na cruz, com a placa que foi colocada em cima da sua cabeça. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. João diz que esta frase foi escrita em 3 línguas, hebraico, grego e latim. A língua hebraica era a que melhor expressava o pensamento religioso daqueles dias. A língua grega era a que expressava o pensamento econômico daqueles dias, pois era a língua que transcendia o império e também alcançava as transações comerciais. A língua latina era a que melhor expressava o pensamento político e filosófico daqueles dias, pois era a língua dos romanos. Os interesses políticos, religiosos e econômicos se aproximaram para combater Jesus e o seu reino. Você entende agora por que Jesus, diante de Pilatos, se defendeu, dizendo, conforme João narra no capítulo 18, o verso 36 do seu evangelho, o meu reino não é deste mundo? Ele estava se colocando como oposição aos sistemas podres que dirigem os bastidores do palco do pecado. Jesus é uma ameaça ao status do poder. Ele não veio para fundar um governo aqui. O seu objetivo foi nos mostrar um reino maior, superior, como Hebreus 12, 22 descreve, que o nosso destino é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Você foi feita para o céu. Não olhe para o aqui, para o agora, olhe para o ali, olhe para o além. É para lá que Deus quer te levar. Não troque o reino de Deus pelo nosso mundo, que é o império da mentira. A quarta ação da maldade pode ser entendida como uma ameaça espiritual. A maior tentação que Jesus sofreu na cruz foi o escárnio dos líderes religiosos. Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, eles comemoravam a cruz como se estivessem vendo um gol numa final de campeonato. Eles diziam, conforme Mateus 27, 42, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Para mim e para você, essa não é uma tentação. Se alguém dissesse, transforme pedras em pão, para nós não será uma tentação, porque a gente não tem o poder de fazer isso.
Mas se eu sou Deus e eu estou em jejum durante 40 dias, pode ter certeza que será uma grande tentação. Se eu estou ferido, sendo ridicularizado, e me diz assim, desça da cruz, me mostre o seu poder. Esta nunca será uma tentação para mim. Mas se eu sou Deus e fazem a mesma coisa, essa será uma grande tentação. Deus foi desafiado, como Ele é hoje, pela ciência e pelo ateísmo. Ele poderia fazer as coisas mais impressionantes para dar provas da sua existência e poder, mas isso não seria suficiente para a nossa salvação. O silêncio de Cristo era a sua única forma de empurrar para as cordas do ringue de batalha o pecado e Satanás. O silêncio de Deus diante de uma oração que você já fez é a única forma dele te ajudar. Pode ter certeza que se a melhor resposta fosse o sim, o já, o agora, ele teria feito com toda a velocidade do mundo. O problema é que a gente não sabe nem mesmo pedir. E é aqui que nós chegamos no contexto da leitura do texto que nós fizemos no início desta mensagem. Aparentemente Jesus está perdendo a batalha. Na nossa visão limitada, se essa fosse uma luta de 5 rounds, ela estaria indo para o último round, com Jesus perdendo todos os anteriores. Aos olhos de Satanás, Jesus não tinha muito tempo, nem muitos recursos para virar o jogo. Mas é aqui que o cenário começa a mudar ao meio-dia. Agora Jesus toma a frente. Aquele que estava calado começa a falar, quando as trevas tomam conta de toda a terra. Isto não acontece por acaso. No Evangelho de Mateus, a palavra trevas aparece 6 vezes antes da cruz. Capítulo 4, verso 16, capítulo 6, o verso 23, 2 vezes. No capítulo 8, o verso 12, no 22, o verso 13 e no 25, o verso 30. Em cada uma ocasião, o contexto das trevas, ele é simbólico, ele não é literal. As trevas representam no Evangelho de Mateus o domínio da maldade. Quando o evangelista Mateus diz que as trevas estão literalmente tomando conta, a impressão que se tem é que o jogo está perdido, pois o mal está escondendo o bem. Mas o sentido é exatamente o contrário. A Bíblia diz em diversos lugares que Deus habita no meio das trevas. Você sabia disso? Isso está lá em Êxodo 19, o verso 9, primeiro livro dos Reis 8, o verso 12 e Salmo 97, 2. São só alguns exemplos do que eu acabei de dizer. Quando Satanás parecia triunfar, Deus fez presente ali, literalmente no Calvário. As trevas mostram o Pai aparecendo em cena. Esta imagem é muito significativa, porque a escuridão também foi a penúltima praga que caiu sobre o Egito antes da morte do Cordeiro Pascal. No Egito, foram 3 dias de escuridão, conforme descreve Êxodo 10, verso 21 até 29. Na cruz, foram 3 horas. O dia do Senhor, ou o dia de juízo, também é descrito pelos profetas como um dia de escuridão. Amós 8:9 diz, sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha no meio do dia e entenebrecerei a terra em dia claro. O profeta Sofonias, no capítulo 1, verso 15, diz, aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, é dia de alvoroço, de desolação, é dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. A cruz foi a melhor demonstração do que será o dia do juízo final, também chamado de escatom, o fim de tudo. O fim chegou na cruz. Mas o fim de quem? No momento do juízo, quem fala é Cristo. Agora, ele não pode mais guardar silêncio. A primeira ação de Cristo contra a maldade ou o pecado foi clamar, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A multidão que assistia a cena, e talvez algumas pessoas, quando leem ainda hoje este relato, entendem na perspectiva contrária o recado de Jesus. Ele não está reclamando a ausência do Pai simplesmente, ele está fazendo referência a uma profecia messiânica que aparece no Salmo 22. Este salmo indica o sofrimento e a vitória do Messias.
O verso 24 desse salmo é muito significativo. Ele diz assim: pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. O mesmo salmo que Jesus conhecia falava do compromisso de Deus de se fazer presente no meio do vale das sombras e da angústia. Assim, Jesus começa a sua investida contra o pecado, desfazendo a ideia de qualquer ameaça emocional. Derrotá-lo ali na cruz seria impossível. Nessa guerra mental, Jesus usava as Escrituras para ser a sua referência diante dos medos, das sombras e da incerteza e o abandono do Pai. O melhor remédio para você entender que o pecado não pode assombrar a sua mente é ir às Escrituras. Jesus sempre fazia isto. Quanto tempo você, meu amigo, minha amiga, tem gasto com a palavra de Deus todos os dias? A Bíblia é um importante remédio para você que sofre de ansiedade. Através das suas páginas, você entenderá que Deus tem poder para esvaziar as nossas dúvidas e temores. Jesus mesmo disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. Você já foi a Ele hoje? Pois Ele te espera nas páginas sagradas da Bíblia. A segunda investida que Jesus faz contra a maldade do pecado e Satanás é clamar outra vez com grande voz. Essa expressão é muito comum no contexto profético do livro do Apocalipse. Quando Jesus aparece glorificado para João na ilha de Patmos, o apóstolo estava diante de um encontro com o futuro da humanidade. A primeira experiência que ele tem nesse encontro é ouvir uma grande voz por detrás de si, conforme o capítulo 1, o verso 10 do Apocalipse menciona. Esta grande voz que fala por detrás dele ensina que o passado foi dominado por ela. E agora, nesta visão, esta grande voz mostra que tem o domínio do futuro da história. A melhor resposta que Jesus podia dar para o pecado, diante das ameaças físicas, dos flagelos que ele recebeu, era lembrar a todos na cruz que a próxima vez que o veríamos no Novo Testamento dando um brado com grande voz, seria quando ele apareceria como Filho do Homem glorificado. Desta forma, Jesus se proclamou vitorioso sobre a tortura e os castigos físicos do pecado, apontando para o seu poder e a sua glória. A voz de Cristo, apesar de ser mansa e humilde, é a voz que tem poder. Quando Ele fala, as coisas acontecem. A mesma voz que ordenou aos espíritos imundos para que se retirassem das pessoas, foi ouvida na cruz. Quando ele clamou com grande voz, Cristo determinou a destruição eterna do pecado de Satanás e também dos seus anjos. Ele é o vencedor. As consequências mais visíveis no contexto do pecado sempre estão relacionadas às dificuldades físicas, o envelhecimento, as doenças, as deformidades. Tudo isso Jesus carregou quando estava na cruz. Ao vencer a morte, Ele estava abrindo a possibilidade de um dia também nós sermos glorificados. Paulo, falando sobre isso, algum tempo depois, comentou sobre essa promessa na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 52 e 53. Ele disse: no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por que é necessário que este corpo, diz Paulo, corruptível, seja revestido de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade? A glória de Cristo será a nossa também. O Cristo da cruz tem uma grande voz. Mesmo preso ao madeiro, ele proclamava o seu poder. Daqui a pouco tempo, nós ouviremos esse brado de vitória. Com grande voz, os mortos que descansaram na fé em Cristo vão ressuscitar. Que cena fantástica! E nós seremos transformados à imagem e semelhança de Deus. Entenda que se você se preocupa demais com a sua aparência física, você mais do que ninguém deveria olhar para a cruz. Porque nenhum cirurgião plástico pode fazer por você ser a imagem e a glória de Deus. O seu problema
ele não se resolve com bisturi, ele se resolve com fé. As ameaças físicas da cruz serão desfeitas com a grande voz de Jesus. E esse dia, meu amigo, minha amiga, está chegando. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? A terceira investida que Jesus faz contra a maldade do pecado e Satanás é entregar o Espírito. Ele havia dito lá em João 12, 24, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Quando o tempo da sua morte chegou, ele sabia que os seus frutos se multiplicariam. É assim que Jesus entregou o seu Espírito, não como um derrotado, mas como um vencedor. Logo na sequência, os primeiros frutos da sua vitória sobre o pecado foram vistos. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. É bastante significativo Mateus descrever isso, porque assim ele estava mostrando que Jesus feriu de morte o sistema religioso das sombras. A partir daquele momento, ele interromperia um mecanismo intermediário de relacionamento com Deus. Nós não precisamos mais de símbolos para entender a graça. Ele, Jesus, era a nova realidade. A sua morte era agora o motivo da vida eterna. Quando Jesus entrega o Espírito, além de conquistar o direito de ser o nosso intercessor, ali, à direita do Pai, ele também estava destruindo as ameaças políticas, ideológicas, que eram ameaças que envolviam uma conspiração do poder religioso e do poder político. Foi esta aliança que havia tramado nos bastidores o seu fim. Mais do que rasgar um véu, Jesus rasgou no meio a essência dessa conspiração política, religiosa e econômica. A primeira demonstração de força do seu reino na cruz pode ser entendida com a ressurreição dos santos. Muitos deles morreram porque foram perseguidos por causa dos mesmos interesses profanos, políticos e religiosos. Eles que ressuscitaram estavam no mundo, mas eles não pertenciam ao mundo. Como troféus da vitória de Cristo, eles entraram na cidade de Jerusalém, desafiando o domínio humano. Se com ironia haviam apresentado Jesus como o rei dos judeus, agora, com todo o poder, Jesus apresentou os seus súditos ressuscitados, mostrando que o reino de Deus havia ferido de morte essas ameaças políticas e ideológicas do império da mentira e do pecado. Na cruz, nós vemos uma demonstração do que o Apocalipse 19 apresenta, quando Jesus é descrito como um cavaleiro vindo guerrear contra os sistemas humanos apodrecidos. Jesus não se calou diante dessa opressão. A corrupção desses sistemas humanos não se resolve com um voto. Preste atenção, apesar de nós termos que votar conscientemente, escolhendo muito bem aquele que nós pensamos ser melhor, a nossa solução para este mundo não se encontra na urna. É na cruz que a gente entende que Jesus condenou qualquer anatomia de poder humano. Você precisa entender que foi feito para o reino dos céus. O seu governante é Deus. A sua pátria não tem bandeira, ela tem um estandarte do evangelho do reino. É para lá que você está indo? A quarta e última investida que Jesus faz contra a maldade e o pecado pode ser vista no testemunho do chefe da guarda romana, o centurião. Ao observar aquela cena completa da cruz, ele foi obrigado a reconhecer a mais importante mensagem daquele momento. Ele entendeu que ali, aquele que estava pendurado, era verdadeiramente o Filho de Deus. De escarnecedor, agora ele era um súdito. Quem pensa que Jesus é uma presa fácil para o pecado na cruz, não leu direito o Evangelho. Jesus fez na cruz um tanque de batismo. Ali, ele quebrou a arrogância dos chefes zombadores. Se o pecado tomava conta dos principais líderes religiosos, Jesus, demonstrando o poder da sua graça, converteu um dos principais líderes políticos. No final da história, ele é colocado próximo às mulheres que estavam ali para servir Jesus. O exército de Cristo ganhava mais um soldado. Na cruz, Jesus desfez as ameaças espirituais do pecado.
ele se mostrou mais forte. Demonstrou que os que gritavam contra ele estavam envolvidos numa causa perdida. Em dezembro de 1944, Hiro Onoda, um soldado japonês, foi enviado em missão durante a Segunda Guerra Mundial para lutar nas Filipinas. A sua missão era se manter vivo, conforme orientou o seu superior, o Major Taniguchi. Ele disse para Onoda: isso pode levar 3 anos, 5 anos, mas aconteça o que acontecer, nós vamos voltar até você. Após chegar ao seu destino, ele viu que a ilha estava agora sendo invadida por tropas inimigas, mas com o tempo, a ilha foi conquistada completamente pelos soldados japoneses. Mesmo assim, Onoda e os 4 soldados do seu destacamento continuavam escondidos, cumprindo a sua missão. Quase um ano depois, em dezembro de 1945, Onoda e os seus soldados ouviram alguém anunciando aos gritos que a guerra tinha terminado, pedindo que os soldados se apresentassem. Pensando que era uma emboscada, eles se esconderam. Após algum tempo, um avião sobrevoou a ilha, jogando alguns folhetos e jornais, trazendo as notícias do final da guerra, mas mesmo assim eles não acreditaram. Anos se passaram e 2 soldados do seu destacamento fugiram, mas Onoda permaneceu ali. 27 anos depois, o último soldado que havia ficado com ele morreu, o deixando sozinho em sua missão. Quase 30 anos depois dele chegar naquele lugar, um turista japonês se encontrou com ele por acaso. Tentou em vão convencê-lo que a guerra havia acabado. Obstinado do jeito que ele era, ele disse que não sairia enquanto ouvisse do próprio Major Taniguchi que a guerra havia acabado. Foi então que esse turista, ao voltar para o Japão, encontrou o Major Taniguchi, já aposentado, e contou sobre a situação de Hiro Onoda. Então os 2 juntos viajaram para as Filipinas, e foi somente assim que Hiro Onoda entendeu que durante 29 anos ele tinha lutado uma guerra que já havia acabado. Aquele que começou boa obra, ele vai completá-la. A cruz, meu amigo, inaugura uma era que será concluída com o retorno em glória de Cristo. Enquanto esse dia não chega, você e eu, nós somos convidados a continuar nas trincheiras desta vida, guerreando contra Satanás, o mal, contra o pecado. A certeza dessa batalha é que eu não ando para a vitória. Eu ando em vitória, porque Jesus já venceu na cruz. Como centurião, eu preciso me submeter à autoridade de Cristo. A guerra contra o pecado exige de mim depor as minhas armas nos pés da cruz de Cristo. Eu não me ajoelho por medo, eu me ajoelho por gratidão. Você está disposto a se alistar nesse exército e servir ao grande comandante Jesus? Então você precisa entender que a fé é o acidente entre o natural e o espiritual, entre o comum e o extraordinário. Ela é capaz de nos transformar como que se fôssemos anfíbios, moradores de 2 mundos, o presente e o futuro, na terra e no céu. No exército de Cristo, pela fé, você faz parte do novo reino, que em breve será a única autoridade sobre a terra. E finalmente, aquele que luta ao lado de Deus, ele entende que nós, diante da imagem da cruz, aprendemos a priorizar aquilo que é mais importante, que é a eternidade que ela abriu para você e para mim. Meu amigo, você entendeu que precisa priorizar o céu? Você entendeu que Cristo tem que ser prioridade da sua família? Que Jesus tem que ser o centro da sua vida? A cruz me aponta que não existe mais nada importante a não ser a minha salvação, a não ser o céu. Eu não posso tirar os meus olhos nenhum instante da cruz, porque mesmo enxergando trevas, eu entendo a luz da glória de Deus. Mesmo em fraqueza, eu entendo que Deus é a minha força, é o meu socorro bem presente. Você vai ouvir agora uma música que o Arautos vai cantar. Milagres atuais. Lembre-se
Esse é o recado de Jesus para você. Enquanto você ouve, tome a sua decisão ao lado de Jesus. E faça aqui da terra o seu pedaço de encontro com a eternidade de Cristo. Não espere o oceano se abrir. Não espere um animal com você falar para entender que Deus trabalha sem parar e algo novo sempre está a preparar. Não espere pão e peixe para a multidão, mas enxergue a todo instante Deus falando aos corações. Pessoas que no fim da vida encontram salvação, e isso nem a morte pode lhes tirar. Milagres atuais, você pode ver o Pai em nossos dias espalhando a salvação. Milagres tão reais, ao seu lado existe alguém que foi salvo de uma forma que você não viu. O mar não se abriu, nem o sol escureceu, mas Jesus curou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres atuais. Não espere o oceano se abrir. Não espere um animal com você falar para entender que Deus trabalha sem parar e algo novo sempre está a preparar. Não espere pão e peixe para a multidão, mas enxergue a todo instante Deus falando aos corações. Pessoas que no fim da vida encontram salvação, e isso nem a morte pode lhes tirar. Milagres atuais, você pode ver o Pai em nossos dias espalhando a salvação. Milagres tão reais, ao seu lado existe alguém que foi salvo de uma forma que você não viu. O mar não se abriu, nem o sol escureceu, mas Jesus curou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres atuais. Milagres atuais.
você pode ter certeza que a cruz é o compromisso de Deus, que Ele não vai deixar você sem resposta para qualquer anseio, qualquer dificuldade do seu coração. Mas tem uma coisa que você precisa entender também, que quem ama faz mais do que dizer palavras. Quem ama se compromete. É por isso que hoje você tem que dizer mais com as suas atitudes do que o que você diz com a sua boca. Deus está te dizendo o seguinte: olha, filho, você precisa confessar, mas você precisa viver essa nova salvação ou essa nova vida. O maior milagre que Deus pode fazer por você não é fazer o chão tremer, o sol se escurecer, mas é dar para você o que nada mais e nem ninguém pode te dar, que é a salvação. É por isso que agora é o nosso momento aqui. Você que está acompanhando pelo rádio, você que está acompanhando pela internet, no YouTube, você que está aqui ligado com a gente na TV, não importa o meio que você se conectou aqui, a nossa semana especial. Deus quer se conectar com você aqui dentro do coração, mas dentro de uma realidade prática. Você não tem só que falar que ama Jesus. Você tem que ir além. E como aquele soldado, dar um testemunho, mas se colocar à disposição do serviço de Deus. Eu sei que talvez seja muita coisa passando agora na sua mente. É possível que hoje o Espírito Santo falou com você como ele nunca falou antes na sua vida. Mas não se preocupe. Você precisa fazer algo. O que você vai fazer agora? Dá uma olhada aqui para esse número que nós colocamos embaixo. Manda uma mensagem para a gente aqui, que nós vamos ajudar você a viver melhor a sua entrega ao lado de Cristo. Eu aceito. É o que você diz a Jesus? Pois então chegou o momento da gente colocar essa decisão, não no altar vazio, mas colocar essa decisão diante do trono de Deus, dizendo: Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa a minha decisão, eu quero abençoar você. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, somos pecadores, é claro, mas hoje, como aquele centurião, contemplamos a glória do Filho de Deus através da cruz. E entendemos que precisamos priorizar o seu reino. Então ajuda, Pai, este amigo, esta amiga que acompanha pelo rádio. Ajuda aqueles que acompanham pelo YouTube e também pela TV a fazerem mais do que dar uma confissão vazia, mas que a sua vida seja um espetáculo para o universo de que são novas criaturas em Cristo Jesus. Eu peço a tua bênção sobre eles, como ministro do Evangelho, pedindo que o Senhor entre na vida e transforme todos, orando em nome de Jesus. Amém.